Oi, gente! Vamos papear? Sabe qual é o assunto que eu separei pra gente conversar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre celeiros. Que tipo de celeiros, Elaine? O que a gente vai conversar hoje? Espera um pouquinho, que a gente vai bater um papo bem legal sobre isso e esse assunto é muito importante. Mas se você é nova por aqui, tá passando por aqui pela primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nada que eu posto por aqui. A gente costuma se encontrar aqui toda semana para conversar sobre assuntos relacionados a nós mulheres, né? Que são intermináveis. Mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de celeiros. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você tem construído celeiros espirituais para você e para sua família? Mas que celeiro é esse, Elaine? Eu não estou entendendo esse papo. Celeiros são lugares onde são armazenados os alimentos, né? Então, o agricultor vai lá, colhe, por exemplo, o trigo e armazena num celeiro. Por quê? Porque daqui a pouco não vai ser mais a época de colher o trigo e ele precisa armazenar isso para que ele sempre tenha trigo. Então, na nossa vida espiritual, as coisas funcionam mais ou menos assim. Nós precisamos ter celeiros espirituais para que a gente possa recorrer a esses celeiros todas as vezes que a gente não tiver alimento. Mas que alimento é esse, Elaine? Como assim quando eu não tiver alimento? Sabe quando chega o dia mal e a gente fica muito ruim, a gente fica sem forças para fazer as coisas? Acontece alguma coisa, algum evento na nossa vida, alguma notícia ruim, a gente está passando por algum problema e a gente fica tão fragilizado com aquilo que a gente não tem força nem para orar. A gente não tem força para buscar a presença do Senhor, a gente não tem força para ler a palavra, a gente não tem força para fazer nada espiritual. Então eu quero te dizer o seguinte: nesses momentos nós precisamos ter celeiros espirituais abastecidos para que a gente possa ir lá nesse celeiro e pegar aquilo que a gente está precisando para que a nossa fé não morra. O que a gente vai guardar dentro desses celeiros? Então, dentro dos nossos celeiros espirituais, nós vamos guardar as nossas orações, a leitura da palavra, a gente vai guardar aquilo que a gente tem lido em livros, a gente vai guardar ali as nossas experiências espirituais e individuais com o Senhor, a gente vai guardar ali os testemunhos que a gente tem ouvido das pessoas, a gente vai guardar ali tudo aquilo que a gente tem vivido na presença de Deus. E quando chegar o dia mau, quando chegar aquele dia em que eu tô tão fragilizada que eu não tenho força para dobrar o meu joelho para conversar com Deus, são nesses celeiros que eu vou buscar alimento para minha alma e para o meu espírito. E o que acontece se eu não tenho alimento estocado? Eu posso morrer de fome. A minha fé pode ficar tão fragilizada a ponto de morrer. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: abasteça os seus celeiros. Você vai precisar não só para você, mas você às vezes precisa também para dar para o outro. Muitas vezes as pessoas vêm contar algo para a gente e lá no fundo do nosso coração a gente não tem fé suficiente para acreditar que aquela pessoa pode sair daquele problema, que a pessoa pode enfrentar aquilo sozinho. Mas se eu for lá no meu celeiro e eu lembrar de um testemunho que alguém me contou sobre algo que aconteceu com ela, sobre aquilo que ela já venceu, sobre como Deus agiu na vida dela, eu vou lá e vou buscar esse alimento para dar para essa pessoa. Então é muito importante que a gente tenha os nossos celeiros sempre abastecidos. Então, quando você estiver com forças para orar, para ler a palavra, para se relacionar com o Senhor, faça isso. E faça isso diariamente, para que você sempre tenha sobras quando você precisar buscar alimento. Eu sei que tem momentos que a gente não consegue fazer isso e Deus sabe e tá tudo certo, tá? Deus entende a nossa fraqueza, Deus entende a nossa fragilidade, Deus sonda o nosso coração e sabe que lá no fundo a gente continua crendo, a gente continua esperando e a gente continua torcendo para que tudo dê certo. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Deus não é um Deus carrancudo e quando vê que a gente está fragilizado, vem e pisa na gente, vem e abandona a gente. Não. O Senhor sabe e entende as nossas fragilidades. E Ele também não é um Deus que vai nos punir porque a gente está sem força para orar, porque a gente está sem força para ler a palavra. Não, o Senhor vai te atrair para a presença dEle, pode ter certeza. Talvez você não consiga orar como você está acostumado, talvez você não consiga ler a palavra como você gostaria, mas o seu pensamento e o seu coração vão estar conectados com Ele e Ele sabe disso. E a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: durante todo o seu dia, vá colocando nesses celeiros pequenas porções de alimento. Então, quando você lembrar
ore ao Senhor. Quando você lembrar, converse com Ele. Quando você lembrar, cante um louvor. Quando você lembrar, abra aí o seu aplicativo no seu celular e lê um versículo da Bíblia. Quando você lembrar, abra a sua Bíblia e leia ela, porque são pequenas porções de alimentos que você está estocando para que assim que você precisar, você possa ir lá buscar. Não só para você, mas para os outros também. Então, mulherada, não tenha preguiça de abastecer os seus celeiros, não tenha preguiça de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Muitas vezes a gente procrastina, né? A gente vai deixando para amanhã, a gente vai deixando para depois, e quando a gente vê, passou a semana e a gente quase não teve tempo ou não focou o suficiente para que a gente fizesse a lição de casa. É muito mais fácil a gente optar por pegar o nosso telefone e ficar olhando, né, o Instagram, o TikTok, ficar ali passando para lá e para cá. É muito mais fácil. Mas nesses momentos eu quero que você lembre que você precisa abastecer os seus celeiros, porque amanhã você pode precisar dessas porções espirituais de comida para que você seja abastecida para enfrentar as batalhas que você ainda vai viver, que você ainda vai enfrentar e que as pessoas ao seu redor muitas vezes vão precisar. Se tá tudo bem aí, glória a Deus. Liga um louvor, converse com o Senhor, ore, abasteça aí os seus celeiros e viva esse momento da sua vida. Mas se você estiver passando por um momento de dificuldade, lembre-se que você precisa se abastecer. Ah, Elaine, mas eu me deparei que meu celeiro está vazio. E agora? Estou passando por um dia difícil, estou passando por um momento difícil, não tenho comida espiritual suficiente para me abastecer, estou fraca, estou pensando em desistir, estou desanimada da vida. O que eu faço, Elaine? Busque ajuda. Essa é a minha dica. Se você não tem alimento suficiente para te abastecer nesse momento difícil, busque ajuda. Procure ajuda de uma pessoa que você confia, que essa pessoa possa estar intercedendo por você, orando por você, te ajudando nesse momento difícil. Não fique sozinha. Se você está fraca para conseguir enfrentar aquilo que você está enfrentando, procure ajuda. Deus sempre coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, ou muitas vezes a gente não quer ajuda. Muitas vezes a gente se acha forte o suficiente para enfrentar aquilo sozinha. Talvez você vai ter que pedir ajuda para uma amiga. Não, mas eu não tenho, Elaine, nenhuma amiga que possa me ajudar. Será que você tem uma pastora? Será que você tem aí alguém da sua confiança na família que você possa pedir ajuda? Lembre-se que os celeiros que a gente constrói não alimentam só a gente, alimentam os outros. Então, muitas vezes, se você não tem esse alimento, você vai ter que pegar esse alimento de outra pessoa que abasteceu o seu celeiro e está disponível para ajudar você. E vai estar disposta a dividir esse alimento com você. Então, procure ajuda. E lembre-se que quando você tiver força suficiente, você precisa abastecer esse celeiro que está vazio. Vamos lá? Vamos abastecer o nosso celeiro? Vamos entregar comida para quem está precisando? Eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar você para aquilo que você precisa fazer, para estar fazendo essas reservas para quando você precisar. Não sabe por onde começar? Liga um louvor. Ele abre as portas para que a oração flua, para que a gente tenha vontade de se relacionar com o Senhor, para que a gente tenha vontade de conversar com Ele. Então eu acredito que o louvor abre as portas para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, para que a gente possa buscar o alimento certo para a gente abastecer os nossos celeiros. Bora lá? Abastecer os celeiros, deixar eles assim transbordando de experiências com Deus, de orações, de leitura da palavra e de testemunhos incríveis? Eu espero que essas palavras tenham te abençoado, que tenham falado poderosamente ao seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.